Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui. Vou pedir a vocês que procurem uma posição confortável na cadeira. Vamos aproveitar este encontro conosco, encontro com Jesus. Vamos nos esquecendo de todas as preocupações do dia. Vamos nos esquecendo de tudo aquilo que nos incomodou. E este momento é só nosso. Com Jesus, com o nosso anjo de guarda, com todos aqueles que querem o nosso bem. Vamos agradecendo ao Pai da vida pela oportunidade deste dia de aprendizado, por ter nos trazido até aqui. Vamos nos abraçando ao nosso mentor individual, anjo de guarda, como queiramos chamar, esse amigo querido de todas as horas. Vamos agradecendo e nos abraçando a espiritualidade amiga que nos recebe com muita alegria a cada vez que procuramos o estudo da palavra do Cristo. Vamos nos conectando ao mentor desta casa, vamos nos conectando a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, mãe querida, que juntamente com o Cristo nos consola, nos conforta, nos acolhe, nos fortalece todos os dias de nossa vida. Nos ligando ao Mestre Jesus, vamos elevando ainda mais os nossos pensamentos, para que possamos nesse momento entender a sua mensagem, entender as suas lições, compreender que é o nosso caminho, seguir ao seu lado, seguir os seus conselhos, seguir o seu evangelho de luz que nos leva até o Pai. E diante de Deus agradecemos por mais este dia, agradecemos a oportunidade de aprendizado e agradecemos tudo que temos e tudo que somos. E ao Pai dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Fátima, voluntária da casa, e hoje vou conversar com vocês nesta oportunidade bendita de fazer o Evangelho. E o Evangelho de hoje seria o primeiro do mês que vem, mas houve uma necessidade de troca e hoje eu estou aqui para conversar com vocês, tá? Sobre o tema, ainda é o Sermão do Monte, tá? Mas ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desprezar o outro. Ele é mais longo, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre este ensinamento do Cristo, que ele mesmo disse, tá, no Sermão do Monte. Tá? E não devemos, ninguém deve ou ninguém pode servir a dois senhores. Tá? Eu tenho uma nota de esclarecimento antes de falar sobre o versículo, mas ele continua assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá? A nota de esclarecimento é Mamon. Tá? Não, Mamon não é a personificação de um Deus, do politeísmo. Tá? Mamon não é um Deus, é somente uma palavra aramaica, palavra lá da época de Jesus,
que significa riqueza, ostentação material, formação intelectual, status social, valores monetários, ou seja, todos os valores do mundo material. Mamon não é um Deus, não é uma pessoa, tá? Não está em contradição a Deus, não é um ser em contradição a Deus. É uma palavra que significa o quê? Esses valores materiais, posse, riqueza, ostentação, tá? E não só material, pode ser intelectual também, ok? Então, esclarecendo essa parte, tá? Então, com essa passagem, Jesus trouxe uma orientação bem prática para quando estivermos sofrendo nossas indecisões, medos, incertezas, não servir a dois senhores. Tá? A gente fica perdido, né? Então, o que seria servir dois senhores? Trazendo para nós, seria como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Assobiar e chupar cana, você consegue? São movimentos contrários, não dá. Tá? Para dentro ou para fora, ou você bem está dentro ou você bem está fora. Não dá para estar aqui e lá fora ao mesmo tempo. Tá? Para cima e para baixo, você não consegue. Tá? Ir à escola e marcar aulas. Se alguém fez isso quando era jovem, deu certo? Foi um bom estudante? Conseguiu lograr alguma vantagem disso? Então, não dá. Ou você vai agradar um e desprezar o outro. Tá? Mentir aqui e falar a verdade ali dá certo? Alguém vai acreditar no mentiroso? Não dá certo. Tá? Então, servir a dois senhores fala de escolhas, tá? Que precisamos fazer para dar direção rumo à nossa vida. Não é fazer de qualquer jeito. Eu vou aqui, vou ali, vou para cima, vou para baixo. Tanto faz, não tanto faz. Na nossa vida, não tanto faz, tá? Seja o teu falar sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Isso está em Mateus 5,37. Ou seja, nós temos que ter decisão. Eu quero, eu não quero. Eu vou, eu não vou. Agora, o que passar disso é procedência maligna se você deixar a vida te levar, vai dar ruim. Não vai dar certo. Não vai ser bom para você. Tá? Se você se descuidar, se você desprezar aquilo que é valoroso na tua vida, para agradar aquilo que é passageiro, que é perecível, que é material, tá? Que vai ter importância só naquele momento, tá? Vai dar ruim, não vai dar certo, não vai ser bom. E o que é o mundo material? Tá? Para que estamos aqui? O mundo material é onde nós nos purificamos, é onde nós aprendemos, né? Nós fomos criados por Deus todos, simples e ignorantes. Mas um dos objetivos dos ensinamentos de Jesus é o desapego à matéria. É o desapego ao que é material. E o que é matéria? Carro, casa, conta bancária, o nosso cargo, isso é muito bom, o nosso salário seria muito bom, a gente se apega bastante. Muitas vezes a limpeza da nossa casa, muitas vezes uma rebeldia, uma insubordinação. Nós nos apegamos ao cônjuge com posse, ao filho, e nada nos pertence. Nada disso é nosso. Nada. Mas seja no mundo material ou no mundo espiritual, seremos sempre espírito. Ou aqui, ou do outro lado, nós somos sempre espírito. Nós nascemos espíritos e voltaremos. Nós estamos no momento em uma experiência encarnados. Tá? E uma vez encarnados é mergulhados na matéria.
e não apartados dela. A gente está mergulhado dentro do corpo, como os peixes estão mergulhados no mar. Nós estamos mergulhados na matéria, não estamos apartados dela, tá? E precisamos desses elementos materiais e das condições que a vida em sociedade criou. Não tem como a gente se apartar da matéria. Os nossos irmãos do Sul, nesse momento, o que eles precisam primeiramente? Do material. Eles precisam da casa. Eles precisam do lar de volta, eles precisam de recursos materiais para se refazerem. Eles foram tirados tudo. O que eles precisam primeiramente para retomarem a vida? Do material, do básico. Se alguém bater a sua porta ou até mesmo te abordar na rua pedindo comida, você vai falar para ele? Nem só de pão vive o homem, meu amigo. Ou você vai agir fraternalmente e pagar um lanche e um suco. Porque ele está com fome. A necessidade básica vem primeiro. A gente precisa primeiro matar a fome do corpo, para depois alimentar o espírito. Porque senão a pessoa não vai ter serenidade nem entendimento para absorver o ensino. Então, primeiro, a necessidade básica. E Jesus, ele diz para nós no sermão assim: o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Pai sabe. E qual é a medida do espírito? Nós precisamos do material. E o espiritual? Essa medida ela é ilimitada em suas virtudes. E o que é que nós não devemos desprezar? Porque se a gente amar a matéria, a gente vai desprezar o espírito. E qual que é a medida? O que nós não devemos desprezar? Nós não devemos passar pelo mundo sem se apegar ao mundo. Nós não devemos nos apegar ao mundo. Apegar demais a tudo que é material, porque isso vai nos segurar demais aqui no mundo e vai nos tornar pesados, e a gente não vai conseguir ascender e entender os valores espirituais. Precisamos desmaterializar o pensamento, o nosso pensamento humano, buscando desenvolver as nossas capacidades de criar, de construir, de multiplicar para o bem de todos. Usar todos esses recursos materiais para o bem de todos, para o nosso aperfeiçoamento e para da nossa comunidade. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente aprende, é para isso que a gente tem uma profissão, para aplicar as nossas habilidades. Tudo na Terra é um meio e não um fim. Tudo aqui que a gente tem disponível, todos os recursos, é um meio para a gente se aperfeiçoar, não é um fim. Não precisa ir desesperado, para conseguir aquilo, passando por cima de todo mundo, utilizando de meios não bacanas, imorais até, para a gente conseguir recursos materiais, posição, conseguir cargo, salário, às vezes pisando no nosso companheiro de trabalho, humilhando pessoas. Não é necessário, tudo aqui é um meio para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente possa servir melhor e melhor. Com as lições de Jesus, busquemos dar valor e não preço às coisas e pessoas. A gente está dando valor ou a gente está dando preço às coisas e às pessoas? Como que a gente está enxergando o mundo, valorando ou colocando preço? Se custa tanto, eu pago, eu vou. Agora, se não me der retorno, eu não vou. Eu preciso de retorno financeiro. Como que a gente está avaliando, olhando para as nossas possibilidades, para as nossas oportunidades? Quanto ao material, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tudo que
que a gente precisa, Jesus disse que nós teremos em abundância. Mas o que a gente precisa é entender que nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo que tem aqui é de Deus, nada nos pertence, tudo que nós temos é por empréstimo. Tudo é dele e ele nos concede por empréstimo, inclusive o dinheiro, é por empréstimo. Todos os bens materiais que viermos a possuir, inclusive os intelectuais, né? Que a gente possa ser agraciado com um diploma, tá? Ou o que quer que seja de conhecimento, é pela graça de Deus, Ele que nos permitiu receber esse título. E isso serve para colocarmos-nos a serviço do crescimento próprio, serve para o nosso desenvolvimento e dos outros. Quem aprende, aprende bem e ensina, né? Passa para frente o conhecimento. Então, tudo que a gente recebe é para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas que estão ao nosso redor, multiplicando para a coletividade. Tudo que nós temos, precisamos multiplicar, seja material, seja intelectual, é usado para multiplicar para a coletividade, senão terá utilidade só para nós. Tá? Eu trouxe aqui uma história bem interessante, chamada A Lenda do Dinheiro. Tá? Pelo espírito de Neio Lúcio e foi psicografada por Chico Xavier. Conta-se que no princípio do mundo o Senhor entrou em dificuldades, tá, no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a excessivo repouso. Excessivo repouso é a preguiça, né? Ninguém se animava a trabalhar. A terra se amontoava no canto, aqui e ali, os minerais variados se estendiam para lá, pedras preciosas, né, e pedras diversas. As águas paradas apareciam em toda parte. E a gente sabe bem o que é isso, né? Bagunça, água parada, doença, né? Então, o divino organizador, que é Jesus, pretendia erguer lares, ele pretendia erguer templos, ele pretendia erguer educandários, abrigos diversos, mas com que braços? O pessoal estava em excessivo repouso. Cadê os braços? Cadê meus filhos trabalhadores? Os homens e as mulheres, convidados a trabalhar por amor, respondiam: para quê? Eles comiam frutos silvestres, perseguiam os animais, né, caçavam e dormiam debaixo das árvores. Para que eu vou trabalhar? Estava tudo fácil, né? Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas, presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. Já que não é amor, vamos lá, vai agir por ambição. E assim aconteceu. Então, logo surgiu o dinheiro, a comunidade se separou em grupos, em pequenas e grandes facções, né? Incentivando um ao outro, né? A produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Então, eles se movimentaram, surgiu o dinheiro, todo mundo começou a se movimentar, né? Apareceram candidatos de toda espécie de serviços. O primeiro pediu ao Senhor para fundar uma grande olaria. Um outro requereu meios para pesquisar os minérios pesados, de maneira a transformá-los em utensílios. Certo? Outro trabalhador suplicou recursos para aproveitamento de grandes áreas para a exploração de cereais, plantação, né? Um outro ainda implorou empréstimo para produzir fios, de modo a colaborar no aperfeiçoamento do vestuário, das roupas. Servidores de várias procedências vieram e solicitaram auxílio financeiro destinado à criação de remédios, estudo,
todo mundo se movimentou com os seus braços quando surgiu o dinheiro, né? O Senhor a todos atendeu com alegria. Pedi e dar-se-vos-á. Todo mundo pediu e todo mundo recebeu. Aqui a lei do trabalho, a lei do desenvolvimento, a lei do progresso. Era a lei, né? E o Senhor atendeu com alegria. Estamos progredindo, né? Em breve, olarias, lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo o progresso amplo na inteligência das coisas. E a gente sabe bem como é isso, né? Um mundo em progresso, como é bom, não é? Os homens ansiosamente procurando o dinheiro a fim de se tornarem mais destacados, poderosos, né? Entre si, trabalhavam sem descanso. Devia fazer muita hora extra. Produzindo tijolos, instrumentos agrícolas, máquinas, fios, óleos, alimento abundante, agasalho, calçados e inúmeras invenções de conforto. E assim, a terra menos proveitosa foi removida, aquela terra que estava lá solta. As pedras aproveitadas, os rios foram canalizados convenientemente para a irrigação. Os frutos foram guardados em conserva preciosa, as compotas. Tá? Estradas foram traçadas de norte a sul, de leste a oeste, e as águas receberam as primeiras embarcações. Olha quanto progresso! Com a criação do dinheiro como instrumento pedagógico do trabalho. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade no anseio de posse, considerou satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que, por enquanto, lhes assinala a posição. Ou seja, ainda somos crianças espirituais, ainda não estamos prontos a servir só por amor. Precisamos de um incentivo, como crianças espirituais que somos. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral, que é a obra de aperfeiçoamento e progresso da terra. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem. E com a sensação de propriedade, é uma sensação que nós temos. Nós não possuímos nada. É sensação de propriedade. Improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a minha lei de empréstimo, que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a tantos quantos me pedirem. Pedi e dar-se-vos-á. Se você me pedir, eu darei. De acordo com as exigências do aproveitamento de cada um. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas, ou seja, prestaremos contas do que houver despendido, do que houver gasto. Porque a morte conduzi-los-á um a um à minha presença. Este é o decreto divino, funcionará para cada pessoa em particular, até que meus filhos individualmente aprendam a servir por amor. A felicidade geral, livres da posse que os prendem. Então, até que aprendamos a servir por amor, nós teremos o dinheiro como instrumento pedagógico de aprendizado, de construção. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas a Ele mais tarde. Tá? Então, o dinheiro, ele é para o nosso progresso por empréstimo. Ele é um instrumento pedagógico. Servir a Deus e a Mamon
é servir a Deus com as nossas possibilidades, com os nossos talentos, mas Mamon não é um Deus. É o apego que nós temos à riqueza, é o apego que nós temos às coisas materiais e passageiras. Tá? Nós não conseguiremos servir a Deus, agradar a Deus e continuar apegados à matéria. Nós precisamos nos desapegar da matéria. Tá? Então, o dinheiro, use-o, multiplique-o, não é proibido. Tá? Não é pecado. Ele é um instrumento pedagógico, mas use-o com responsabilidade, porque nós daremos conta do que nós gastamos, do que nós fizemos a Deus, de tudo aquilo que nós utilizamos na terra. Muito obrigada. Essa história está no capítulo 31 do livro Alvorada Cristã. E assim, agradecidos por podermos falar sobre as benesses do Cristo, as suas palavras, o seu amor. Vamos pedindo discernimento a Deus, para que a gente possa utilizar os bens que são disponíveis aqui na Terra para o nosso progresso e para o bem de todos aqueles que nos rodeiam. Que sejamos verdadeiros depositários do Cristo, que Ele possa confiar em nós, que o que Ele nos conceder, nós iremos multiplicar em bênçãos na nossa vida e daqueles que nos rodeiam. E aproveitando esta oportunidade de estarmos juntos, vamos reunindo os nossos melhores pensamentos e sentimentos e transformando em vibrações de amor. E que essas nossas vibrações de amor sejam direcionadas a todos os lugares que aqui for mencionado. Vibremos pela paz mundial, pela crosta, pelo umbral, pelo vale dos suicidas. Vibremos por todos os locais onde hajam guerras, conflitos. Que a paz do Cristo possa ser derramada em todos esses locais, nos corações daqueles dirigentes mais belicosos. Vibremos pelo nosso Brasil, por todo o Rio Grande do Sul que sofre com as enchentes, pelos nossos irmãos que perderam suas casas, que estão nos abrigos, que eles perseverem na fé, na esperança e que os recursos materiais possam chegar até eles. Vibremos pelos nossos lares como santuário das almas em esforço de renovação cristã. Vibremos por aqueles que deixamos no nosso lar. Vibremos por esta casa que nos acolhe, nos orienta e também nos ensina. E pedimos licença para que vibrarmos por nós mesmos, para que continuemos perseverantes nesta nossa caminhada, junto ao Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada pela oportunidade.